E é aí onde Deus tem de nos fortalecer. Eu venho numa caminhada, irmão. Diga a vocês, pastor Olavo. Eu venho numa caminhada tão estreita, tão apertada, que eu não quero que ninguém passe o que eu venho passando. Uns 6 meses agora, eu venho num caminho estreito. E Deus falando, e luta, dificuldade, e só Deus na minha vida. É poucos que chega para você e dá uma palavra na hora que você precisa dar uma palavra. Um que dá um abraço na hora que você precisa dar um abraço. Agora criticar está do seu lado. Falar está do seu lado. Vamos até na sua mesa, anda com você. É desse jeito. Eu quero ver você suportar ou pedir a Deus para sentir o peso do pastor. Só um pouquinho. Você nunca vê um homem desse, está ficando com o cabelo branco, mas você não queira ter a dor de cabeça que ele tem. É peso, é luta. E muita gente leva com brincadeira. A ser um pastor, a ser um pregador, a ser um missionário, uma missionária, a ser uma levita. Mas não sabe que vai ser cobrado. Vai ser cobrado demais. Tudo na vida que a gente fala, nós estamos cobrados. Se a gente não vigiar, a gente vai sofrer demais naquele grande dia. Se a gente não der lugar mesmo para Deus fazer, nós vamos sofrer. É verdade. Aquela palavra é para os crentes, irmão. Não é para os ímpios não, pastor. Orei em teu nome, expulsei demônio. Apartai-vos de mim, vós que eu vos não conheço. Vós que vivia sempre na iniquidade. Ele estava falando com os crentes, que vivia dentro da igreja e nunca se libertou. Vai ser forte. Isso é para pastor, para pregador, para missionário, para os crentes. Irmão, e o bom que você, para aprender, você tem de passar, você tem de sofrer. Você nunca vai contar um testemunho, uma história que você não passou. Você não vai viver contando a vida da irmã. Ela quer contar o testemunho dela. Então, se você não tiver testemunho de vida, quando você aceita a Cristo, você vai ter que passar para ter testemunho de vida. Então, Paulo, ele está contando aqui o testemunho de vida dele, pastor. Porque a única igreja que ajudou ele foi essa. Você pode dizer, as outras não viram, mas você se lembrou da minha aflição. Paulo está relembrando e dizendo à igreja de Filipe que eles ajudaram, apoiaram a ele nos momentos mais difíceis que ele precisou. E ele disse, não por necessidade, porque eu pensei estar batido, a ter fartura, mas também a ter fome. Então ele passou. Não tem como você falar de algo que você não passou. Você está mentindo. Eu estou mentindo se eu falar. Mas aquilo que eu passo, eu posso contar. Você pode contar. Então é o que ele está falando. Ele foi instruído. Então, para a gente fazer a obra, vir trabalhar na obra, a gente vai ser instruído. E ser instruído, Aleluia! por Deus, dói, machuca, é espinho. Muitas vezes a pessoa não quer, mas você vai sofrendo, você vai passando por altos e baixos e aprendendo. Vem a enfermidade, mas quem lhe fortalece? Vem a escassez, está passando aperto da vida financeira, quem lhe fortalece? Deus. É o que Paulo está dizendo. Então hoje tem atrapalhado muitas pessoas, pastor Olavo. É isso. As pessoas não sabem separar a vida financeira com a espiritual. Faz o embuluado. Mas quem tem o Espírito fortalece na escassez.
Fortalece na falta do dinheiro, na falta de algo que a pessoa está mais precisando. Quem é que preenche? O Espírito Santo. Ele lhe fortalece a você vencer aquela dificuldade naquele momento. Aleluia, Deus! Está falando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então foi o que ele passou. Um homem que foi, se você olhar Atos, lê Atos, você vai ver a história, o começo e o fim desse homem. Quando ele chega perante a governadores, a ser julgado sem culpa nenhuma. Ele chega para o governador Félix e ele diz assim: os judeus que me perseguem. Ele diz: os judeus que me perseguem. Por quê? Eu conheci o Senhor num caminho de Damasco. E eu prego esse Jesus. Eu era um perseguidor. Hoje eu não persigo mais, hoje eu prego ele. E os judeus perseguiam ele para matar. Os governadores olharam assim e disseram assim: quase você me convenceu a aceitar esse evangélico. Era um homem, irmão. Eu estudei esse capítulo, pastor. Era um homem que não abria da sua boca, as pessoas sentiam Deus na vida dele. Na pregação dele, as pessoas se admiravam demais. Porque um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, é diferente. E hoje eu e você, através das lutas, muitas vezes nós não estamos mais com a unção que Deus deu. Através da dificuldade material, atinge a espiritual. Então nós temos de vigiar a igreja. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E tudo aqui vai ficar. A mansão, o carro, tudo. Paulo estava dizendo assim, ó, você pode ter dinheiro, você pode ter a maior fortuna, mas quem ainda lhe fortalece é Deus. É verdade. Ela não pode ficar em primeiro lugar. Quem tem de ficar é Deus. Porque se você tiver de ser uma pessoa próspera na mão de Deus, não é pecado, não é errado. Eu estava lendo hoje de tarde, lá no irmão José, lá, quando eu meditei um pouco, e ele disse, não é pecado. Porque isso é promessa também. Isso é promessa. É promessa para os cristãos. Ele disse, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E depois eu acrescentarei. Por quê? Porque ele sabe que nós precisamos. Se a obra precisa de um carro maior, e Deus quer dar, e as pessoas estão ali querem ajudar, vai acontecer o milagre. Quer crescimento na obra, e a pessoa, Deus toca, a pessoa faz, ouve a voz de Deus e ajuda, vai para mantimento da obra, é para crescimento da obra. Mas os povos não pensam assim. O que o povo pensa, não, dinheiro é para pastor, é para comprar carro, é para isso. O povo hoje tem a mente muito fechada, causa dos escândalos dos homens que estão fazendo as coisas erradas. Mas isso em todo lugar tem, irmão. Em todo lugar tem as pessoas certas e as pessoas erradas, dentro da igreja do mesmo jeito. Tem uns sinceros e tem uns João. Tem uns que querem e tem uns que não querem. Tem uns que querem ajudar e tem uns que vem para atrapalhar mesmo. Mas ali passa um tempo depois, é Deus que tira. Então tudo nós temos de ter a mente aberta para isso. Se nós não tiver, é só um tempo determinado. Agora, encontramos agora muitos cristãos que dizem assim, meu pastor agora é a Bíblia. Não, meu pastor é Jesus, Jesus desceu de novo do céu. Meu pastor é Jesus e a minha igreja é a Bíblia. Então pronto, Deus estava mentindo para abrir tempo. Ontem às vezes eu vejo, debater com um, ficou calado. Eu disse, falei para ele disse, eu digo, você tem a cabeça fechada demais. Ele olhou assim para mim e disse, eu digo, homem. Porque, irmão, se Deus não tivesse levantado homens para estar na frente, como era? Era uma bagunça, não era? Não era, irmão?